Olá, gente, aqui. Edmar. Só informando que eu tô gravando agora, tá? Ah, tá. É porque assim, a Letícia falou lá no chat que ela tentou fazer, até limpar o cache e tal, e não conseguiu ter resultado no estilo. Aí eu fiquei pensando que poderia ser, então, uma coisa de subir o Docker novamente. Mas eu queria ouvir de você se essa seria um caminho. É, não sei, eu talvez será que não tá pegando o arquivo errado, não? Talvez esteja pegando algum caminho do arquivo velho, porque o Docker ele não controla muito isso, não. Se tiver lá dentro dele, só se não tiver carregando o CSS lá dentro do Docker mesmo, né? Entendi. Se tá aparecendo na tela é porque tá carregando, né? Aí a dúvida é se o caminho do estilo tá correto. A Letícia vai compartilhar a tela? Gente, teve alguma coisa, é que coincidiu com o notebook e celular, aí acabou dando um erro aqui. É para compartilhar a tela, então? Se puder pra gente ver o que tá acontecendo. Tá, só um momento. Oi, Edmar, bom Oi. dia. Deixa eu perguntar uma paradinha rapidinho. Tem como você permitir a entrada dessa minha conta que o microfone tá bufando aí, que eu tô falando agora? Porque pelo computador tá ruim, né? Sempre. Aí eu tô entrando com duas contas para poder ouvir melhor o celular e a que vocês estão me vendo é o notebook. Ah, entendi. É outro e-mail, né? Isso. Tá. Eu vou adicionar no convite do evento, então. Valeu, até que mandou e-mail aqui do lado. Isso, manda lá pra mim no chat. Aí eu coloco. Agora a gente não tá te ouvindo, não, tá, Gil? Do lado. Não, tem uma dúvida, depois eu queria falar aqui com vocês. Não, beleza. Enquanto a Letícia carrega ali, eu vou te convidar aqui. Nesse aqui. Tá compartilhando? Tá carregando. Ah, foi? Agora tá. Uhum. Olha, tá assim, quando eu entro, aí eu digito o valor, fica esse número fixo de resultado, sabe? Não altera. Ah, tá. Não é no CSS, é os valores, né? Isso, são os valores, não atualiza. Tipo, só fica aquele valor inicial que foi o primeiro que fez. E Tá. aí, eu tinha... O seu problema tá ali, ó, no seu formulário ali, ó. Onde? Olha ali, ó. O seu ali no input, tá? Number, né? No input na linha 15, Ah, tá? O input tá number e value. ah, Esse nome é o nome que você vai usar para pegar na linha 25. Só que na linha 25 tenta pegar value 1 e o outro value 2. Aí tá value e sim, embaixo tá value. tá. Então, coloco um aqui. Sem o Beleza. L. Isso. Sem o L ali, ó. Tem que ser do mesmo jeito que você escreveu na linha 25 e 26. Isso. Ai, foi. Prontinho. Nossa, muito bom. É, prontinho, ó. Maravilha. Exercício É entregue. isso. Sim, que bom que foi. Não, beleza. Aí o Jean, se quiser tirar as dúvidas dele. Já é, vamos lá.
essa parada de trabalhar em branch, tipo, não vai começar a dar problema uma hora por causa de confusão. De... Deu agora porque eu fiquei um tempo sem mexer aqui. Tipo, desde o último encontro eu só consegui parar pra ver agora, porque o TCC, caraca, tá me consumindo. Uhum. Mas enfim, eu tava agora de manhã corrigindo a parte de front-end, tá ligado? E dá uma confusão na cabeça, porque a parte de back-end você tem front-end lá, porque eles se Isso. dependem, certo? Então, você tá trabalhando em um lá, achando que tá resolvendo o front, só que eu tava no back, tá ligado? E aí, eu só percebi depois que o Git me avisou que eu tava na branch do back, tá ligado? Só que aí eu perdi uma parte do back, queria recuperar Pra lá, mim pode ser só suco, não vou beber nada que deixa ligado e eu não, tá? queria, Obrigado. eu Peraí. queria também ver, o push que eu mandei não foi comitado, porque tipo, eu tava na branch do back, tentando mandar pro front. Só que ele pegou algumas mudanças lá, só que não foram comitadas, tá ligado? Eu queria voltar com as informações que eu tinha antes. Tem como? Tem. Aí, ô Jean, aí só poder passar isso aqui que o Jean tá acontecendo ali, que você vai passar por isso também, tá, Letícia? Essa parte aí agora, quando a gente muda esse fluxo de trabalho do Git com as branches, tá? É esse tipo de dúvidas que começam a surgir mesmo, tá? Então, é bem normal, era esperado que essas dúvidas começassem, que esses problemas começassem a ocorrer e você tivesse que resolver, tá? Dentro desse processo. Então, vamos lá. Primeira coisa, por exemplo, a gente tem que olhar ali no seu board. Eu vou compartilhar o board aqui, tá, gente? Só um minutinho. Colocar o board e vou compartilhar minha tela. Quando esses problemas acontecem, gente, que vai ser... Tem que entender quando vocês estiverem trabalhando um projeto, no board vocês vão estar envolvidos em mais ou menos talvez umas 3 ou 4 tarefas no fluxo do board, tá? Como é que a gente não se perde nesse fluxo em relação a tantos problemas que podem ir surgindo, né? Em uma tarefa é uma coisa, em outra tarefa é outra, no outra eu tenho que discutir alguma coisa com alguém e por aí vai, tá? É importantíssimo vocês focarem nas tarefas que estão mais à direita e mais ao topo, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do Jean, a tarefa mais importante para ele é a NVT34, tá? Porque ela está próxima de ser concluída. Então, o ideal é que ele resolva essa. Depois de resolver essa, que ele vai resolver as outras, tá? E aí, por exemplo, aqui é a mesma coisa aqui no review, tá? Você tem uma ordem. A tarefa que está mais ao topo tem maior prioridade que as tarefas que estão embaixo. Ou seja, é da direita para a esquerda e de cima para baixo a prioridade. Então, aí, por exemplo, se eu tiver 2 tarefas aqui, aquela que tiver mais em cima tem maior prioridade. A gente vai checar se a gente consegue resolver ela, se a gente precisa de uma ajuda, se tem que acionar alguém, alguma coisa desse tipo. Se a tarefa tiver que continuar bloqueada, você vai para a próxima. E assim por diante. Tá bom? Então, o foco sempre... em vários problemas, porque o Jean passou 2 problemas aí. Ele passou uma questão do front-end e uma questão do back-end, tá? Que ele estava fazendo em uma. Então, nós vamos focar com ele para ele resolver a tarefa NVT34 que está mais à direita, tá? Ele até pediu aí para voltar o commit que ele fez, se tem como retornar para trás, que ele mandou no back-end, não sei o que e tal. Isso é lá no back-end. Vamos resolver essa aqui primeiro e depois nós vamos para o back-end e vamos resolver o item dentro do back-end. Tá bom? Então, a prioridade é essa aqui. Lembrando, né, quem tiver assistido a aula passada, essa tarefa, ela ficou com alguns comentários aqui para ele resolver. Tá? Alguns comentários aqui. Então, ele tem que resolver isso, fazer um push novamente na NVT34, que esses itens irão vir aqui aparecer corrigidos. Tá? Então, vou voltar aqui pro Jean, parar meu compartilhamento de tela, eu vou pedir para o Jean compartilhar a tela. Por quê? Para ele, o objetivo aqui é o seguinte, ele precisa de resolver isso na NVT34. Então, ele tem que trocar o Git dele para o NVT34. Tá? Então, eu vou pedir aqui para o Jean fazer isso, compartilhar a tela dele agora para a gente fazer esses ajustes. Estão pronto para travar, rapaziada? Vamos lá.
Mano, eu entendi tudo, tipo, depois que eu vi que tava lá na branch errada. Aí eu falei, tem, ó. Só É que por isso que aí. vem aqueles comandos que eu falei assim, usem o git status. Lembra? Porque o git status é onde Aham. você se localiza. Você saber qual branch que você tá, esse tipo de coisa. Mas, ô Jean, tá tranquilo, tá? Tá dentro do que é esperado. Até o exercício 5 você já vai estar manjando essas questões de Git. E aí você vai começar a ter muitos problemas com conflito de código. É quando eu desenvolvo uma parte do código, você desenvolve outra, Letícia outra, Daniel outra, a gente vai juntar isso tudo e aí conflita. Entendeu? Então, a gente Sim. vai criar essas situações aqui para você passar para isso e ter que resolver. Tá? Isso aí é uma coisa que vai perdurar mesmo até lá no exercício 15. Esse negócio. Só que aí você vai pegar mais habilidade. É uma coisa muito comum em desenvolvimento de código. Tá? Muito comum. Mas até os Nossa, 5 esses comandos aqui vai ficar tranquilo. Tá? já é. Ó, então, na última aula também eu não tinha me ligado, mas muita coisa do que você tava corrigindo lá já tava certo, só que já tava acertado no back-end, tá ligado? Uhum. Aí falei, nossa, depois que eu me liguei. Ó, Tá. tava. Ah, vamos lá pro 34, né? Mas aqui, rapidão. Você fez o git status, né? Ah, beleza. Git Aham. status só tem os arquivos para adicionar. Beleza. Tá, não. Então tudo bem. Pode. Aqui eu tô no back, tem que vir pro 34, né? Você tá Que é no aqui. back-end. Isso. Aí você vai pro 34. Beleza. Aí pode abrir o seu VS Code aí e fazer o ajuste que tá lá nos comentários. Ó, o ajuste é isso aqui. Tipo, eu tinha que. Deixa eu dar uma olhada lá de novo, né? Tem, ó. Você quer ver os meus comentários? É isso? É, Os meus aqui, comentários é entendeu? em pull request lá no topo. Ih, pensei que aqui já dava pra ver. Não, é aí, ó. É no pull request. Aí você vai clicar no pull request da 34. Ah, então quando eu quero ver a parte comentada é sempre aqui, por E crash. isso, sempre pull request. Ah, Aí pode clicar que você vai ver. Isso. pera aí, aqui é só. Não, cadê o do 34, pô? Essa Aqui é aí, ó. 39. Mas por que tá 39 aqui? Não, ali tá só dizendo que mencionou isso na 34. Ela mencionou esse pull request lá na 39 back-end. Então é porque assim, se você comenta alguma coisa de um PR, isso é um chamado PR, pull request. Se você comenta alguma coisa desse PR em outro branch, com commit, alguma coisa, você comenta alguma coisa, você escreve alguma coisa, ele começa a fazer link, o GitHub começa a fazer link das informações, tá? Isso é porque a segunda depende da primeira e é vinculado quando vai falar de observação? Também, mas pode ser tarefas totalmente distintas. Se você colocar um comentário, colocando aquela hash, né, a hash e o número do pull request, hash 2, hash não sei o que. Essa é a minha dúvida. Isso, você coloca hash 3, estou resolvendo isso na hash 3. Ele já vincula, tá? A Ah, informação. sim. Aí quando você vai ler um pull request, tem lá, olha, a Letícia vinculou o PR aqui, um comentário lá da outra PR aqui. Aí eu clico, eu já vejo o comentário da outra, tá? Então isso vai fazendo essas ligação nas informações, tá? Ah, acho que tá. A indentação acho que tá correta aqui. Era o que era? Era o form que tinha? Eu tenho que lembrar lá os comentários. Ó, era o form que tava fechando aqui e aqui também. O essa aqui eu removi, que acho que tinha duas. Tinha uma lá em cima. Como é que faz pra abrir maior aqui, pra aparecer todo o código? Aí você tem que ir lá lá em cima no código, quer ver, sobe mais um pouquinho. Ali, ó, Files Change. Até quarta Ah, aba. aqui. Isso.
Ah, melhor assim. Ó, então, remover essa linha, deixa eu ver. Ah, remover o form dessa linha, o form não pegou aqui não, olha lá. No Ah, meu, no meu era texto. isso aqui, né? Era Aham, isso aqui. era o form, é. É Pera que eu aí, ó. coloquei em formato de tag, aí não pegou. Ah, então tá. Então, volta lá pra mim no seu terminal. Então você voltou o tab, isso para ficar alinhado. Tá, mas olha, os labels estão dentro do form. Então aqui tem que ter um tab. O que era para esse aqui, ó, isso. O de input também, por aí vai. Tá? Porque esses estão dentro de form, porque o form fecha lá embaixo. Isso. Beleza. Aí pode salvar, dar um git status. Aí pode adicionar. Beleza. Ó, volta, faz git status de novo. Você usou git add ponto, cara. Você tem que colocar o nome do arquivo. Dá um git status. Isso aí vai Ué? gerar. Porque aí talvez. Deixa eu ver se vai ter que resetar alguma coisa. Não, ainda bem que pegou só um index. Cara, o git ponto, ele adiciona tudo. Tudo que tiver, tá? Então, assim, ainda bem que esses outros aqui, ó, eles estão. Se você tivesse usado o git ponto dentro de lógica PHP, aqueles ali, ó, Docker Compose, exercício 1, index, ia ser tudo adicionado também, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o git ponto, porque ele pode adicionar código que você não quer, código de outro exercício que talvez está aí, porque você estava fazendo ele ainda e você adiciona de outro exercício. Ah, bom Aí, saber. Não, é porque eu vi uma vez, a gente estava até com a Liliane, que quando só tinha um arquivo assim que você queria comitar, se você colocasse add ponto, ia só ele, entendeu? aí assim, aqui, ainda bem que ele está na pasta fora, mas aqui você tem 4 arquivos modificados, Sim. tá? Não é somente um. Se for só um e é só ele que você quer, beleza. Mas aqui você tem 4, tá? Então ainda bem que estava dentro de exercício 1 aí não pegou os de fora, tá? Mas aí só cuidado Aqui com tem que ele. comitar com alguma coisa? Posso dar push só? Porque Não, não tem tá que comitar. O traço M é junto, tá? Tem que comitar com uma boa descrição. corrigindo. Deixa eu ver. Indentação, né? Uhum. Beleza, agora para fazer o push. Beleza. Agora vai lá pro GitHub para você ver como é que ficou lá. Aí volta lá no overview lá no conversation, quer dizer. Aí pode descer. Olha lá. Aí os meus comentários ficou ali, ó, outdated. Isso quer dizer que está desatualizado, porque veio um código novo que modificou os arquivos, a parte onde eu comentei, tá? Se esse problema foi resolvido, é interessante que você ou coloque um comentário ou coloque ali, clica em resolvido. Ó, eu resolvi esse problema. Então você marca aí como resolvido. Resolvi, cara. É. Resolvi. Isso. Aí pode comentar. E aí tem um botão de resolvido embaixo dele aí também. Ó, resolve conversation. Aqui, de novo? Isso. Pode clicar. Aí faz a mesma coisa para esse outro aí de baixo, que você já corrigiu também. O outro comentário ali, ó. Porque aí os comentários vão fechando, tá vendo? Pera aí. Esse aqui, né? Isso. Beleza. Agora aqui eu vou fazer a revisão desse código de novo. Aí o que você tem que fazer? Você volta pro board, vai lá no board, você já resolveu os problemas que tinha, você vai desbloquear a tarefa e marcar lá na checklist dele. Quer ver? Então, ali, ó, o review GitHub você pode marcar como concluído. Esse ali mesmo. O banco tá travadão, filho. Ah, tá. Eu posso tirar, né? Pode. Uhum.
Eu tenho aqui, né? Revisado. Isso. Aí você marca ali no checkbox. Isso. Prontinho. Beleza. Aí pode parar o compartilhamento que eu vou continuar a partir daqui. Beleza? Então, ó. Vou compartilhar minha tela aqui, gente. Que aqui, de certa forma, a gente entrou no que seria a aula de hoje, tá? Ô, Edmar, você tem mais uma dúvida, velho. É o retornar na outra, no back-end, não é? Eu queria a parte do meu back. Calma, é porque eu tenho que fazer a revisão da tarefa para você retornar. Ah, tá. Opa, eu tô tipo, cara. Tá bom? Senão a gente atropela as coisas, entendeu? Senão a gente atropela. Vamos deixar um concluído, porque aí você já vai pegar o código mais atualizado. Porque se a gente corrige lá agora, quando eu fazer a revisão, você vai ter que corrigir de novo. Tá? Papo reto, Aí, então, aqui, ó. Tô na tarefa dele aqui de novo, do exercício do front 1. Ele marcou os itens aqui para mim como resolvido, tá? Eu vou vir aqui no Files Change aqui dele para checar se foi resolvido de verdade. Então, ele tirou aqui, ó, tirou o form e fez a indentação correta. Div, fechando, div, body, HTML. Beleza. Aí eu vou vir aqui, ó, no Review Changes e vou dizer que o código dele está aprovado. Tá? E agora eu vou juntar o código dele na main. Lembra que quando eu passei para vocês, aqui eu coloco Rebase and Merge, tá? Lembra quando eu passei para vocês ali que a gente vai fazendo o código em uma branch e quando ela tá pronta ela junta no branch principal? Então, é nesse momento. Tá ok com isso aqui? Tá tudo certo com esse código? Esse código tá ao nível que a gente pode entrar em produção? Está. Então, a gente acabou de revisar, já fez tudo aqui. Eu vou colocar aqui Rebase e Merge. Tá? Aí deixa eu só abrir aqui, ó, o código aqui, ó. Ó, repara que o dele aqui na main dele só tá o readme. Quando eu clicar em Rebase e Merge, vai ser sempre Rebase and Merge. Vocês viram que... Deixa eu fazer aqui, ó. De vocês, se aparecer as outras opções, tiver marcado Create, Merge, Commit, Squash and Merge, não. Vocês vão marcar Rebase and Merge. Futuramente eu explico melhor o que é isso, tá? Mas se um dia vocês precisarem de fazer, vocês vão marcar essa opção. Cada empresa pode escolher uma forma de trabalhar. Tem empresa que vai querer trabalhar com Create, Merge, Commit, outras com Squash, outras com Rebase. Nós vamos aqui trabalhar com Rebase. Então, vou clicar lá e vou confirmar. Beleza, agora eu vou deletar a branch. Tá vendo? Eu já juntei a NVT34 na branch principal, que é a main. Com esse botão aqui, eu vou até recarregar aqui para vocês verem. Ó. Aqui estava só o readme. Olha lá, agora está o exercício 1. Tá? Então, isso aqui, a NVT34 não precisa dela mais. Tá? Não precisa dela. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deletar essa branch. Eu não preciso ficar mais aqui na memória NVT34. Ela vai existir na máquina do Jean, mas não vai existir mais no GitHub. Tá? Porque, a não ser que o Jean apague no computador dele, ela vai existir lá ainda a branch. Agora eu juntei na branch principal, tá? Que aqui agora já está junto com a main. Aí vem a pergunta do Jean. O Jean, ele tem uma branch aqui chamada... Deixa eu recarregar aqui, que aí vocês vão ver que a branch aqui foi deletada. Olha lá, só tá agora a main e a NVT39. A pergunta do Jean que ele falou aqui foi o seguinte. Tá, eu tinha que corrigir os negócios no front-end. Ele fez a correção. Acabou que ele fez a correção também no back-end. Como é que eu faço para atualizar o meu back-end? Tá? Tipo assim, agora eu tenho que pegar o código lá da main, trazer para cá com a correção feita em cima dele, em cima desse aqui, eu fazer o meu código da back-end. Tá? Que é a pergunta que o Jean fez ali agora. Beleza? Então é hora de fazer isso. Deixa eu... Ô Jean, eu vou fazer uma vez na minha máquina, tá? Tá bom. E a gente vai passar por isso no exercício 2, no exercício 3, esse tipo de coisa você vai colocar na prática. Então é muito importante você salvar, principalmente você e a Letícia salvarem essa parte da aula agora, tá? Na hora que eu subir ela lá, vocês saberem que nessa aula vai ter esse processo aqui para vocês revisarem, porque isso aqui vai acontecer em todos os exercícios de vocês praticamente. Todos, tá?
E aí eu vou fazer uma vez aqui para servir de exemplo. Deixa eu... Tá? Estão vendo minha tela, né? Aham. Tá, então estamos aqui dentro do branch main, tá? Então o meu mostra a branch aqui. Depois eu vou mandar para vocês a estrutura para vocês ficarem com isso aqui aparecendo aqui sem precisar de clicar, fazer um git status assim, tá? Aqui está na branch main, mas o meu ambiente já acaba mostrando aqui também, tá? Essa branch main está com atualização, tá? Tá com atualização. Deixa eu abrir o code aqui, VS Code. Então tá aqui, ó. E ele precisa de atualizar isso dentro da Git branch. Ele precisa atualizar isso dentro da NVT39, tá? Tem um software que eu instalei na minha máquina aqui, que para na máquina de vocês é apt get install tig. Sudo, não, pode só, acho que é só apt install tig, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, isso mesmo. Esse aqui, tig. O tig, o que ele faz? Se eu coloco o tig aqui, ó, ele me mostra todos os commits que o Jean fez na minha máquina, tá? Então aqui eu tenho a árvore dele. Aqui quando ele começou, o primeiro commit, atualizou o read, me enviando as coisas e tal. Se eu troco para o outro branch, git checkout nv, qual que é o nome da branch mesmo? NVT39. Ele preencheu automático porque eu dei tab, tá? Eu coloco aqui NVT do tab, se só tiver ele automaticamente preenche. E aqui eu posso também fazer um tig aqui e ver o que o Jean fez, ó. Beleza? Tá. Então vamos lá, deixa eu ver como é que tá a 39 dele. A estrutura HTML dele tá bem diferente, né? L1, L2 e tal. Beleza. Oxe, as coisas tá aí, como assim? Não, é porque você não deve ter feito push. Você fez git commit? Aí você não fez push. Você quer fazer o push aí agora dela? Você tem que trocar de branch, ir pra NVT39 e fazer um push dela, que aí eu já pego aqui atualizado. Sim. Mas então, essa parte aí do... Eu perdi, não tá aparecendo aqui pra mim, não. Essa parte aí do back-end, que é o echo, tá ligado? Valo aí, ó. Essa parte não tá mais pra mim, porque atualizou só com a parte de front. Ah, entendi. Não tá aparecendo pra você porque você tá na branch, a branch a branch 40 e alguma coisa, não? Acho que não, meu. Deixa eu ver aqui, eu vou mudar. É. Deixa eu lá. Tá aqui. Então, é porque você estava na outra branch, que não tinha o código, entendeu? Então, o que o Jean tem que fazer? Uma vez que você vai começar um projeto, vocês vão fazer isso todos os dias, gente. Todos os dias, uma vez que você vai pegar o seu projeto de novo, o que você vai fazer? Git fetch -a. Então, isso aqui o Jean, por exemplo, ele tem que fazer na máquina dele agora. Tá? Por quê? Porque nós acabamos de mergear um código em main. Então, ele precisa de fazer git fetch -a para atualizar os cabeçalhos. Isso foi uma coisa que eu passei na aula passada. Tá? Então, ele vai fazer git fetch -a lá na máquina dele. Tá? Disso. Ô, Jean, o seu código aqui da 39 tá igual ao meu ou não?
Na linha 39? Deixa eu ver. É o NVT39 aqui, o branch. Não Não tá é a linha igual, não. 39 não, o código mesmo, ou se tem coisa pra você dar push aí. É, tem coisa pra eu dar um push aqui sim. Então pode fazer um push aí pra nós, desse branch. Eu não dei esse git fast não. Tá tranquilo, né? Não, faz o git fetch e depois você faz o push. Vou deixar o comando aqui na tela. Tá, git fetch foi, aí apareceu como se fosse um push. Você colocou esse Atrás- git fetch -a? Isso. Tá, perfeito. Agora você pode fazer o push. Git push origin nvt39, não sei o que. Aí, foi. Foi? Então, olha, o que o Jean tem que fazer na máquina dele? O Jean vai ter que ir depois na branch main dele, git checkout, quando a gente quer saber se chegou coisa ou não. Porque quando você faz o git fetch -a, ele fala se algum branch foi atualizado. O meu caso não mostrou, porque eu acabei de clonar o projeto, então já está atualizado. Mas no caso do Jean ali, mostrou que a branch teve uma atualização na branch main. Foi coescrito para ele branch main lá, na tela dele. Aí, por exemplo, o que ele tem que fazer uma vez que ele viu que chegou uma atualização na branch main? Ele tem que fazer git checkout main e fazer um dos comandos que eu falei na aula passada, que eu falei na aula passada que iria ensinar nesse, git pull origin main. Eu tenho aqui, que vocês usam normalmente, é o push, para enviar. Opa, push para enviar. Agora é o pull, para trazer as atualizações do main. Tá? Então ele tem que fazer isso aqui para ele trazer as atualizações do branch main dele. O meu disse aqui que não tem nenhuma atualização porque o meu main já está atualizado. Agora eu vou para outra branch, git checkout nvt39, e vou fazer o mesmo comando de pull, só que agora para esse branch. Git pull origin nvt39 backend. Vamos ver se vai vir código. Olha lá, veio. Ele chegou aqui, ó, veio o código do index e do estilo CSS, que foi o que ele acabou de dar o push. Agora se eu abrir aqui, ó, olha como está. Essas são as atualizações que eu tinha feito aqui, né? Isso, as atualizações que você tinha feito, tá? Então tá vendo, eu fiz o pull para trazer o código. Então, gente, grava isso, é um novo comando, tá? Letícia e Jean, que é o pull. Para o Lucas e para o Daniel, quando vocês chegarem nessa parte dos exercícios aqui, vocês vão usar eles também, nós vamos revisar essa aula de novo, né? Então, a gente vai pedir para vocês assistirem essa aula aqui de novo e também vamos revisar ao vivo isso aqui de novo, esses comandos dentro dos primeiros exercícios que vocês fizerem, tá? Então, Oi, pode falar. Eu entendi o que significa o pull, mas tem uma hora que o quebra-cabeça parou de funcionar. A gente estava no NVT39 e a gente quis pegar o que estava na main para o NVT39, é isso? Isso, é o seguinte, eu preciso, quando eu faço o git fetch -a, ele fala todas as branches que chegou código lá no GitHub. Ele fala para você tudo, né? Ele vai te trazer o resumo de tudo. Aí você tem que ir no seu aí, se você olhar o seu git fetch -a aí, você vai ver que teve uma atualização na branch main. Tá escrito aí, não tá no seu terminal? Sim. Isso. Então, nesse caso, você tem que ir até a main e fazer git pull origin main. Tá? Pronto. Atualizei. Aí eu volto para a branch que eu quero trabalhar e vou trabalhar na branch que eu quero trabalhar. Já estou com a minha main atualizada. A main sempre precisa estar atualizada. Só que eu atualizei a main. Eu tenho que trazer o código da main para cá. Tá? Tem que trazer. É aí que nós vamos usar o comando de rebase. Tá? Sim. É o comando git rebase main. Tá? Comando novo. Deixa eu dar um clear aqui. Git rebase main. Ó, deixa eu dar um tig aqui primeiro. Então, aqui, ó, esse aqui foi o código que o Jean mandou. Ele fez esse código às 8h05 do dia 18, tá vendo? Então, foi hoje de manhã, tá? Que ele fez esse código antes da nossa aula. Né? E ele estava corrigindo a indentação do index PHP e aí ele corrigiu errado. Ele corrigiu o index PHP no back-end. Foi isso que ele estava comentando. Olha, tem como eu retornar para esse? Tá? Isso. A pergunta dele era, tem como eu retornar? Tem. Mas eu acho que eu não vou ensinar vocês a retornar para cá, não. Que é esse código aqui de baixo, ó.
Vou continuar a partir daqui, que eu quero que dê conflito. Vai dar um erro gigante. Por quê? A mesma correção que ele fez na NVT39, ele fez na outra. Tá vendo? Ele mexeu na mesma parte do arquivo, nas mesmas coisas. Vai dar conflito de código. Tá? E eu quero que esse conflito aconteça para eu mostrar para vocês como resolver. Beleza? Então eu não vou retornar ali a versão. O Git permite a gente voltar na linha do tempo. Mas eu vou fazer a correção a partir daqui. Ou seja, eu vou trazer a main para cá. Vou trazer a main para o meu NVT39 e vai dar conflito de código. Git rebase. Antes. Vocês vão fazer assim também, ó. Sudo apt install meld. Instalando aqui, ó. Eu vou abrir o meld para. O meld, eu queria perguntar para vocês entenderam por que a main ficou atualizada? Por que a main tá fazendo tudo isso aí? É porque ativou lá o rebase merge no commit? Não, no commit não, no GitHub? Isso, porque ele pegou a NVT34, né, que a gente concluiu ela agora, que ela tá feita. Então ele acabou com esse ramo e jogou para main. Então por isso que a main está atualizada. Foi isso que você quis dizer, Letícia? Sabe aquela parte que vocês... Acho que no vídeo, agora na aula também, falou que é só depois de revisar, tudo atualizado, que aí você clica e daí base. Aí isso envia para main, né? Isso. Aí junta tudo. Com todas as opções, alterações e tal. Isso. Isso aí. Aí agora eu tenho que pegar o que foi feito na NVT34 e trazer para cá. A NVT34 agora está na main. Então eu vou fazer git rebase main. Isso aqui vai trazer o que está na main para a NVT39. E isso só funciona depois que já tá feito no GitHub, né? Isso. Funciona no terminal, no caso. Isso, exatamente. Tá? Então, ó. Esse rebase a gente vai usar muito, gente. Eu possivelmente estou falando hoje, vou falar sábado que vem, vou falar na outra aula, tá? Porque vai ser uma coisa que vai dar muito dificuldade para vocês agora até pegar, tá? Mas é muito simples. Eu fiz um git pull na main, venho pro meu branch e faço o git rebase main. Olha como é que tá aqui hoje. Hoje tá dessa forma assim, ó. Tá desse jeito. Olha, cadê a main aqui? Aqui o nome da main nem aparece aqui, ó, na lista. Peraí. Mouse doido. Vira o negócio aqui pra eu mudar o tamanho. Isso que você tá mostrando aí é na 39, né? É normal no 39. Isso mesmo. A barrinha aqui tá me atrapalhando. Gente do céu, como tá difícil esse mouse. É minha mão. Isso só pode. Não, é o mouse mesmo. Lá quando eu usei do computador funcionou. Uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui no Budian, tipo, tem uma que aparece NVT, aí tem um número, exercício 1, front-end, back-end, mas tem uma outra que, tipo, vai ter maiúsculo, aí é NVT e só um número. Isso é uma outra branch? O que é? É a branch do meu front. Isso foi o jeito que o Jean denominou, né, Jean? Isso. Exatamente. Mas não são três diferentes, não são três diferentes, então, tipo, duas. São duas branches, tipo, a primeira, a NVT34, eu não fui tão específico quanto a do 39, né? Eu só coloquei NVT34, mas é o front. Eu pensei que fosse três diferentes. Aqui o Jean colocou um nome maior, mais significativo para a branch, né? Exercício 1 back-end. Né? Então ficou mais claro aqui saber o que é. A outra ele colocou só NVT34, que era o front. Né? Podia colocar também exercício 1 traço front-end. Aqui, ó, atualmente eu estou nesse branch, tá? NVT39, eu só abri aqui 2 tags, tá? Esse aqui é o tag da main e esse aqui é o tag da NVT39. Repara os nomes aqui que já são iguais, ó. Initial commit, update aqui, aí vem exercício aqui, ó, front-end parte 1, tá vendo, ó? Também tá igual aqui, ó. E aí depende, criando código de lógica em PHP, aqui tá enviando correções do index.
corrigindo indentação do index. Olha, aqui tem 2 commits que não existem aqui. Aqui mostra o main e aqui não mostra o main. Eu preciso desses 2 commits novos dentro da minha NVT39. Tá? Então eu preciso pegar. O Rebase vai fazer isso, ele vai igualar o branch que eu estou. NVT39 vai pegar o que está atualizado em main. Então eu quis colocar os 2 tigs aqui para vocês verem aqui como tá. Deixa eu fazer com o mouse do computador. Nossa, nem do mouse do computador tá dando certo. Ontem, fazendo por parte, mexendo assim, aí eu não gostei muito de como ficou, eu acho um pouco bagunçado, assim, sabe? E aí eu fui refazer. E nessa de refazer, eu descobri que, tipo, mesmo quando você exclui o repositório, se você não desvincula, tipo, todos os commits que estão aparecendo. Sabe? Tipo... E aí eu não sabia disso, eu pensei, pô, que antes eu tava só excluindo e não tava funcionando. Antes funcionava e depois passou a não funcionar, né? Acho que, nossa, fica o histórico, mesmo que, tipo, tenha desvinculado só no GitHub. Eu achei muito interessante isso. E outra coisa também, por exemplo, LSLA aqui, ó. Quem mantém esse histórico é esse arquivo aqui, ó, .git, tá? Ele não aparece se eu abro a pasta do projeto. Quer ver? Deixa eu abrir a pasta aqui, vou compartilhar com vocês aqui. ACF. Ó. Jean. Aqui, ó, tá exercício 1 e o readme, exercício 1 e o readme. Esse aqui, quando tem esse ponto, é porque a pasta é oculta, tá? Então, ele que mantém o histórico. O GitHub lá nada mais é do que uma interface para isso que a gente está fazendo no terminal. E aí, ele interpreta esse ponto .git que está aqui. Ele também tem esse mesmo ponto .git que você tem na sua máquina, tem lá, com as mesmas informações. Ele só monta aquela interface que vocês conhecem lá a partir do que ele lê dentro do ponto .git. Tá? Então, esse aqui guarda o histórico. Então, por exemplo, quando a gente vai criar um projeto novo, não sei o que, não adianta eu só vir aqui e apagar a pasta aqui, não. Ó. Porque se eu apago essa pasta, ó a doideira, ó, vou apagar aqui, ó, deletei. Ó. Tá marcando os arquivos aqui como deletados. Tá vendo? Se eu chegar aqui ls-la, ele mostra que o git está aqui, mas os arquivos que eu apaguei não estão mais. Só que ele ainda tem o git. Então eu não posso clonar nada aqui dentro ainda, porque ele tem o arquivo .git. Não, Edmar, você deletou os arquivos do Jean, não sei o que. Git checkout, ponto. Olha lá, os arquivos de volta. Tá? Por quê? Porque o histórico está no Git. Esse Git checkout ponto aqui, quando eu coloco ponto, ele reseta o que estava no Git status. Ó. Agora está tudo certinho de novo. Tá? Então tá vendo? O Git te ajuda em várias coisas para você não perder seus arquivos, não sei o que. Então pra gente poder trabalhar com ele. Então por isso eu pude deletar aqui normalmente ele sem problema nenhum. Então quando você cria um repositório novo, é interessante, se você for usar a mesma pasta, é interessante você deletar a pasta inteira e clonar o projeto com o mesmo nome de pasta, porque aí você sabe que foi deletado tudo. E não ficar clonando sempre dentro da mesma pasta, porque senão vai dar problemas com esse Git que está aqui. Então vou continuar aqui o Rebase. Ó, eu já instalei o Meld aqui, o Meld é para resolver conflitos. Então git rebase main. O que eu quero fazer? Eu quero trazer esses 2 itens que estão aqui do Jean para cá, para o meu. Tá? Então, esse Rebase vai fazer isso. Ele vai pegar o primeiro, esse, e vai tentar aplicar. Se der conflito, ele vai avisar. Aí ele vai para o segundo. Eu resolvo os conflitos e ele vai para o segundo. E assim por diante. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Deu essa amarelada aqui que já... que já mostra aqui, ó, deu um conflito. Deu um conflito dentro do aqui, ó, conflito de conteúdo no merge conflito exercício 1, quando ele foi aplicar aqui o commit aqui B74 aqui, alguma coisa, tá vendo? Possivelmente ele deve ser qual? É algum dos nossos que estão aqui. Aqui, ó, quando ele foi colocar esse aqui, ó. Olha lá, é B74C95. Então ele estava trabalhando em cima desse aqui, ó. Desse que tá aqui, esse verde aqui de cima, ele foi trabalhar em cima desse e ali já gerou um conflito, tá? No código.
Então aí ele me mostra o que eu posso fazer. Eu posso resolver os conflitos manualmente aqui, eu posso mandar continuar mesmo com o conflito, posso mandar ele pular, eu posso abortar. Nossa, tá muito confuso, eu quero voltar ao jeito que estava antes. Então git rebase, olha, aqui ele até fala, eu não estou em branch, eu estou fazendo um rebase. Se eu quiser abortar isso que eu fiz aqui, porque eu fiz uma cagada muito grande, por exemplo, eu faço aqui, ó, git rebase abort, ele volta pro meu branch, tá? Mas vou fazer o meu rebase, tá? Tá aqui. Ô Liliane, como é que era o comando do conflito? Git para resolver o conflito? Merge, né? Merge não. Git rebase traço continue? Não. Pra gente poder resolver os conflitos, esqueci. Me deu um branco aqui agora. Você falou agora, não foi? Se você entrar no VS Code que o conflito vai estar lá. Ah, não, VS Code não. VS Code dá uma confusão danada. Eu não consigo entrar mais lá. Comando resolve conflito. Tu não falou agora aquele meld? Isso, é o meld, é o software. Eu quero que ele abra o software. Git merge to. Achei. É assim, ó. Para ele abrir o meld para resolver o conflito, eu vou ter que digitar aqui, ó. Deixa eu dar um clean aqui. Não vou dar clean, não. Só colocar aqui, ó. Git merge to. Tá? Quando eu chamo esse merge to aqui, ele vai chamar. Eu quero que você chame uma ferramenta para eu resolver o conflito. Tá? Aí ele vai. Como eu tenho o meld instalado, ele já tá me sugerindo o meld. Tá? Então vou dar Enter aqui, ó, e olha que legal que ele vai mostrar na tela. Ele vai mostrar a mesma interface parecida com aquela que a gente viu lá no GitHub. Ele mostra de vermelho onde está conflitando no código. Tá? Basta eu colocar essas 3 telas iguais. Tá? Colocar igual. Por exemplo, olha que simples aqui, gente. Ó. Eu tô vendo que esse aqui, agora porque a gente corrigiu, o Jean acabou de corrigir. Então a gente sabe que esse aqui é o código mais correto. Yeah. Tá? Então eu vou mandar ele vir pra cá. Vem pra cá você e você vem pra cá. Beleza. Aí eu vou pra parte de baixo. Tá? Aqui ele tá fechando uma div. Tá? Que essas coisas aqui não tem. Digite o segundo número. Digite o segundo número tá aqui, ó. Aqui em cima. Já foi resolvido. Então também vou pegar do lado de cá. Ó. Nossa, que top, mano. Você é louco. Facilita muito. Top demais. Só que aqui agora eu tenho que prestar atenção aqui no que eu vou fazer, ó. Se eu apertar isso aqui, ele vai colocar a div pra mim, mas vai apagar o PHP. Tá vendo? Aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Cara, eu não quero apagar o PHP. Eu quero o PHP debaixo de form. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui meu PHP debaixo de form. Vou colar. Vou arrumar minha indentação aqui pra ficar tudo certinho. Tá? Debaixo de form. Do jeito que ele fez. Opa, foi muito. Faltando um espaço aqui. Estou resolvendo já tudo aqui, ó. Então, olha lá, coloquei aqui da forma que eu quero. Então, olha lá, tá o input e o form aqui e o código do HTML que ele pediu aqui. Então, fechei. Essa div aqui, ela tá fechando essa div de cima e essa div tá fechando a div de cima. Eu tô checando a mesma coisa aqui, tá? Então, beleza. Então, essa aqui tá certinho, tá? Vou agora falar que esse aqui que é o que vai valer. Pá. Coloca lá. Os 3 estão iguais agora. Passei um para um lado para o outro. Até fala assim, os arquivos estão idênticos. Tá? Então, quando eles estão idênticos, eu dou um Ctrl S e fecho o meu meld. Mas o que são esses 3 aí? Tipo, eu tô vendo ali naquela coluna do meio, o index.php. O do canto direito é o que tá lá no GitHub, não Tá. é isso? Aqui é o seguinte, ó. Ela tá perguntando qual que é cada um deles aqui, tá? Então, a ordem aqui é a seguinte. Esse aqui, remote, que tá escrito remote aqui, ó. Tá? Ele é o branch que eu estou. NVT 39. É 39? Isso. Sim. 39. Esse aqui é o 39. Esse aqui é o branch main. Esse local branch main é o que eu tô fazendo rebase. E esse meio é como eu quero juntar os dois. É onde eu vou juntando os dois para ficar tudo igual. Uhum. Beleza? Suave. Nossa, tem que ter maior atenção nisso aí, né?
Tem. Mas vai conflitar, porque não vai fazer isso aí não. Vai conflitar. Assim, no processo vocês vão identificar o que vocês vão fazer para não dar tanto conflito. Agora deu mais conflito porque é isso. Você acabou de falar, nossa, eu comitei uma coisa do front-end lá no branch do back-end. Por isso deu conflito. Se você tivesse trocado de branch correto e feito no outro, quando você trouxesse para cá ia ser muito mais limpo. Ia dar um conflitinho? Ia, mas não ia ser tanto igual aqui que a gente teve que mexer. Tá? Como aconteceu isso de você mexer nas mesmas partes do arquivo, esse tipo de coisa, conflitou isso. Mas é normal, gente. Por isso que eu estou pedindo para vocês separarem o back-end do front-end, para que isso aqui aconteça. Porque isso aqui é uma coisa muito comum de acontecer no processo de desenvolvimento de código. Tá bom? Então, é para que vocês passem por isso mesmo, tá? É muito normal o pessoal contratar desenvolvedor que quando isso aqui acontece, meu filho, o desenvolvedor apaga o código do coleguinha inteiro e mantém o seu, ou apaga o seu e mantém o do coleguinha e aí perde funcionalidade no sistema, porque ele não tem experiência de fazer isso. E, cara, isso dá um desgaste tão grande pro time, tá? Então, assim, é muito importante dominar isso aqui. Muitas vezes é mais importante dominar isso aqui do que dominar a técnica do desenvolvimento em PHP, tá? Então aqui nós juntamos aqui, ó, tá tudo idêntico, eu vou fechar. Ele tá perguntando se eu desejo salvar, eu vou salvar. Pronto. Agora eu vou fazer git rebase -- continue, porque eu já resolvi o conflito. Tá? Então ele tá mandando aqui o commit que ele vai fazer. OK, vou salvar. Tá? Ele deu outro conflito agora. Tá? Então, ó, git, eu fiz o continue aqui, ó. Fiz o continue, tá? E ele gerou conflito em outros dois arquivos. Então, git merge to. Por quê? Ele está tentando aplicar um novo agora. Deixa eu ver qual que ele está tentando aplicar aqui. Qual ID que ele tentou colocar? Eu não estou vendo o ID dele aqui não, só para poder saber qual desses commits que ele tentou. Possivelmente é esse de cima aqui agora, ó. Tá? Ele foi pro de cima. Então eu vou colocar de novo o meld. Olha lá, ele deu dois arquivos que eu vou ter que corrigir. Ele vai mostrar dois. Primeiro, aí eu vou dar enter aqui, ele vai abrir o meld para mim de novo. E eu vou resolver o conflito. Tá? Então, ó, o código que eu quero manter é esse. Deixa eu ver. É o do lado de cá, ó, lado esquerdo, foi o que a gente corrigiu agora. Certo? Então, ó, manter esse. Também quero que mantenha esse, aqui, aqui e aqui. Aqui também pode manter o de cá. Esse foi idêntico, vou fechar, salvar. Agora lá, ele já me pede para pegar o próximo, que automaticamente ele sabe que tem conflito no outro e o merge to já chama o próximo. Eu dou enter, ele vai me chamar do estilo. Vamos ver o que conflitou no estilo aqui. Ah, nesse aqui tem um espaço em branco, olha para você ver, aqui foi colocado um espaço em branco e nesse aqui tem um result com a cor. Com certeza o result com a cor eu quero, que é o red aqui que o Jean fez. Então vou manter a cor. Olha lá, já deu idêntico. Então salvo. Beleza. Git rebase -- continue. Tá falando aqui corrigindo indexação, né? Corrigindo indexação aqui, alguma coisa aqui nos itens, então eu vou mandar continuar. OK. Olha lá, agora ele falou assim, ó, sucesso no rebase. Vamos ver se deu sucesso mesmo? Vamos olhar agora o nosso VS Code. Ó, tá aqui, ó. Minhas div, meu PHP, a indentação não ficou boa não. Ó, a indentação aqui, tá vendo? A indentação não ficou legal, então eu vou corrigir essa indentação aqui agora, ó. Tá. Aqui. Tá vendo? Veja aqui, ó, tá o código aqui, o código novo que foi atualizado lá da main, o código do back-end, tá resolvido. E eu vou fazer aqui, ó. Esses arquivos origin aqui a gente não precisa enviar. Isso aqui é a cópia que ele faz de segurança antes de você mexer nos arquivos, tá? Deixa eu te mostrar agora aqui como é que tá aqui, ó, o meu TIG. Olha um monte de coisa que ele mandou aqui em cima, tá vendo, ó?
Então aqui, ó, a main onde tá, que ele colocou já a main dentro do projeto, tá vendo? Antes não tinha, nem a main aparecia, agora o código da main tá aqui, ó, lá enviando correções, ó, enviando exercício 1, tá tudo aqui agora, tá? Nosso código chegou, beleza? Eu fiz uma correção aqui, ó, git diff, lá, eu fiz a correção da indentação, tá? Tô vendo aqui, beleza? Vou fazer git status, git add exercício 1 index. Olha lá, ó, tô dizendo o arquivo, porque eu não vou mandar esses origin. Por favor, gente, não envie o origin, senão dá altos conflitos. Inclusive, vocês podem, se depois que resolver, vocês podem até apagar ele, porque ele é um backup, tá? Git status, git commit -m, corrige a indentação do PHP dentro do index.php no exercício 2, tá? Então fiz o meu commit, tá? Ó, eu vou fazer outro TIG aqui para vocês verem, ó. TIG. Ó, aqui, ó, corrige a indentação e não sei o que e tal do PHP, que é o mesmo commit que eu acabei de colocar aqui, só não subir lá pro GitHub. Pronto. Então tá aqui. Vou apagar esses arquivos aqui só para eu não correr o risco de ficar enviando eles, tá? Não preciso deles mais mesmo, certeza absoluta. Tá? Git status. Olha lá, ele diz aqui que o meu back-end aqui, ó, ele tá divergindo aqui, tem 6 diferentes, não sei o que. Seguinte, uma vez que eu faço o rebase, não adianta eu só fazer um push não. Git push origin nvt39. É a última etapa agora para enviar lá para o GitHub. Lá, ele dá essa mensagem aqui que foi rejeitado. Porque o rebase ele quebra o cabeçalho do branch. Tá? Depois eu explico com vocês com mais calma isso. Aí a gente não vai fazer isso aqui dessa forma. A gente vai fazer assim, ó, git push origin nvt39-f, que é force. Só usa -f depois do rebase. Nunca usa o f para outra coisa. Tá? Só usa -f depois do rebase. Eu fiz um rebase aqui dentro do main para cá. E agora eu vou fazer o f para poder subir esse código lá para o GitHub. Prontinho. Agora basta o nosso amiguinho aí, o Jean, chegar a fazer lá um git fetch -a. Depois de ele fazer o git fetch -a, ele tem que estar na NVT39, na branch NVT39, ele vai fazer um git pull origin NVT39 para trazer o código da NVT39 para a máquina dele com as correções, tá? Pessoal, passei para vocês aqui esses negócios aqui do rebase, isso aqui a gente vai revisar ele depois de novo, tá? É muito importante essa aula porque ela é mais detalhada. Depois desse rebase aqui a gente vai fazer assim, em coisa de 2 minutos. Rebase, git, rebase, branch, vai pro branch, tal, atualiza, é rápido. Aqui a gente tá parando para explicar, para mostrar o meld, esse tipo de coisa, mas depois a gente vai fazer isso aqui muito rápido, tá? Então as próximas revisões elas vão ser mais rápidas. Mas quando vocês entrarem em conflito, por favor, coloquem essa aqui para poder assistir, repassem o processo, tendo dúvidas, chama no chat, mostra os conflitos que teve. Esse aqui, tá, Jean e Letícia, é o que eu preciso, além do PHP que vocês estão pegando, é o que eu preciso que vocês dominem até chegar ao exercício 5. Beleza? Então é a aprendizado do PHP, o if, as coisas lá de dentro e essa questão do git rebase, atualizar um branch, esse tipo de coisa. Tá bom? Então... Não tira da sua tela ainda não, Edmar, só para pensar o seguinte, o GitHub não aceitou esse código porque o que você está mandando está atualizado com o main e o que está lá não está atualizado. Não é isso? Esse NVT39 que está lá no Git, ele não está atualizado porque você está dando rebase na sua máquina e está enviando para lá. Por isso que você deu false? Mais ou menos. Mais ou menos. Se eu tivesse feito, ao invés de eu tivesse feito git rebase main, eu tivesse feito git merge main, isso aqui não iria ocorrer.
tá? Essa situação não iria ocorrer. O rebase, ele troca o cabeçalho, ele troca a ordem dos commits. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, TIG aqui. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui uma ordem aqui, ó. Sim, ele troca a ordem porque ele coloca tudo embaixo, né? Olha aqui que doideira, olha como a ordem ficou doida aqui, olha, por exemplo, aqui, isso aqui foi feito no dia 4/6, esse aqui no dia 11, aqui no dia 18, esse aqui no dia 14. Olha aqui. Tá vendo? Então, como ele troca a ordem das datas aqui, ó, tá vendo? Ele faz esse processo, ele troca o cabeçalho, tá? Ele troca o cabeçalho. E aí essa troca do cabeçalho manda aquela mensagem ali que precisa de fazer o pull, tá? O merge, ele não faria isso, ele colocaria uma bolinha aqui em cima com tudo aqui. É igual, só para vocês entenderem, gente, o merge, ele é semelhante, sabe quando a gente vê aquelas guerras lá dos Vikings lá que corre de um lado e do outro e eles se choca todo mundo? O merge é isso, tá? Imagina que tá um monte de commit de um lado e um monte de commit do outro, aí você faz um merge, eles vêm correndo e se chocam um com o outro. Aí um voa para um pedaço, outro voa para o outro e por aí vai. O rebase, ele faz uma filinha. Ele coloca um item por vez, considerando que o main, que é a tarefa que foi aprovada, ela vem por baixo, é uma fila. Aquilo que foi aprovado primeiro tem que entrar primeiro. Tá? E aquilo que ainda não foi aprovado, que é a tarefa que nós estamos do PHP, ele vai vir por cima, não foi aprovado ainda, ele vem por cima, ele é colocado por cima. Então ele faz uma filinha mesmo, tá? Então é por isso que quando eu faço rebase, uso o comando rebase, ele troca esse cabeçalho e aí ele dá essa mensagem aqui se eu tentar fazer o push direto. Ele fala assim, não, parece que você está em branch totalmente diferente, parece que você está até em projeto diferente, porque o cabeçalho é diferente. Aí eu faço o force para falar, não, eu tenho certeza que meu branch está correto. Tá? É isso. Beleza? Então, quer ver do Jean aqui, ó. Se eu chegar aqui agora na branch dele 39 aqui, ó. Olha lá, aí falou aqui, ó, corrige indentação, não sei o que, foi o último commit que foi feito. Tá? Se eu olhar a lista de commits aqui, isso aqui é igual o TIG. O TIG que eu fiz lá, aqui, ó, o TIG aparecendo aqui. Tá? Então tá na mesma ordem. Certo, pessoal? Certo. Beleza? Certo. Lucas, levantou a mão. Tá no mudo, tá, Lucas? O microfone tá desligado, parça. O Lucas tá mudo. Perdão. Então, eu tenho duas dúvidas para tirar. A primeira, quando vocês abrem o terminal, o meu ele aparece umas coisinhas que eu não consigo identificar o que é e se é o normal dele. Eu posso compartilhar a tela para vocês verem? Pode sim. Deixa eu ver ali que está resolvendo ali. Porque eu não sei se é o certo ou não mostrar as informações do meu computador, uma vez que o de vocês não aparece, pelo que eu entendi. Uhum. Tela, compartilhar. Estão conseguindo ver? Vendo, aham. Aqui, isso, as informações do computador, é normal aparecer essas coisas aqui? A minha placa de vídeo, essas... Sim, é porque quando você instalou o Linux, tem uma hora que ele pergunta qual o nome que você vai dar para esse computador. Você deixou o default. Tá? Isso, tem como você renomear isso aí. Tá? Tem como você renomear isso aí. Aí tem que procurar o comando na internet como trocar o nome do computador no Linux, que ele vai te falar. Aí você pode colocar um outro nome. Tá. Aí é isso. Esse nome é só por causa disso mesmo. Eu fiquei com receio de começar a tirar print e passar a informação sempre pra frente. Mas enfim, então é tranquilo essa parte. Uhum. A outra dúvida, eu já posso parar aqui, é lá no board. Eu fiz o primeiro, tô terminando o segundo, mas é naquele modelinho que é pra deixar, certo? Era isso. Qual o modelo que você diz? Aqui eu coloquei no Ready to Dev a parte 1. Isso, aí o Ready to Dev, aí você vai mover ele para Dev quando você estiver atuando nele. Falou, Daniel, até mais. Você vai mover ele para Dev.
tá? Quando você estiver atuando nele. O Edit to Dev é pronto para começar a desenvolver. Se você estiver trabalhando nele, você move ele para Dev. Você só pode ter uma tarefa em Dev até concluir. A não ser que você precise de bloquear Sim. ela. Então, mas ela, na teoria, eu concluí, porque é para mostrar o que eu consegui avançar nos 3 primeiros vídeos. Essa parte é até que tranquila. Eu não devia ter parado de compartilhar. Vou compartilhar de novo aqui. Uhum. Vocês conseguem ver o VS Code? Sim. Ó, eu coloquei poesia só pra eu tipo, me organizar mentalmente o que é título, o que é corpo, né, o que é texto. Aqui é a primeira que eu coloquei lá no primeiro board. E aqui eu tô começando a fazer o segundo, que é colocar os atributos. Uhum. Mas a dúvida em si era no primeiro, se isso aqui, que é o que ele de fato mostra, que é criando a pasta, que eu coloquei teste aqui em cima, não sei se dá pra ver que tá pequenininho, confirmando a pasta, né, que ele cria uma subpasta para ver se tá certo lá dentro da pasta, né, que tá aqui, né, que ele pede para criar uma subpasta dentro da pasta para ver se tá funcionando certinho e criar o link HTML. Uhum. Só que a minha dúvida é quando eu vou abrir dentro da pasta vou poder ver aqui. Quando eu vou abrir aqui qualquer um desses HTML, ele não mostra algum aplicativo que o Mozilla Firefox não abre HTML. Eu achei estranho. Não, abre sim, coloca ele aí para abrir. Porque quando eu fiz no Windows, o Google Chrome ele abriu tranquilinho, assim, sabe? Agora o Mozilla ele abre assim. Ele mostra a sequência do meu computador. Não, é porque o seu HTML tá vazio. Não tem nada escrito nele. Volta lá no VS Code. No Poesia 1. Olha aquela bolinha branca lá em cima. Aquela bolinha branca lá em cima, tá vendo? Não, não, aperta Ctrl S agora no seu computador. Ctrl S. Salvou. Sumiu a bolinha. Agora volta lá no Firefox e aperta Ctrl R. Entendeu? Tava vazio. Você escreveu, mas você não salvou o arquivo. Então não iria aparecer. Entendeu? Agora faz sentido. Beleza? Então, aí é isso. Isso aí tem que ser enviado dentro do Git. Tem que ser dentro do seu projeto que você clonou. O repositório que você clonou. Tá? E você vai fazer esses arquivos dentro lá. E na descrição do cart você tem que dizer: olha, o arquivo HTML tal é referente aos vídeos 1, 2 e 3. Entendeu? Que eu assisti. Sabe? Referente a esses itens da aula. Tá? Que aí a gente vai se localizar. Né? Então o arquivo Poesia 1 dele é referente aos vídeos tal. Já o vídeo 4, 5 e 6 está no Poesia 2. Você vai escrever os links referente ao GitHub. Aí a gente vai lá no GitHub e vai olhar se tá tudo lá da forma como foi mostrado no vídeo. Beleza? E Lucas, qualquer coisa, uma vírgula que você colocar a mais, tem que fazer Ctrl S. Isso. Porque senão não vai participar. Uhum. Tá. Não, é que eu tava nessa dúvida porque quando eu tava fazendo isso no Windows, tava indo bem automático. Por que aqui não tá indo? Mas É porque tem uma configuração no VS Code que pode ser que o seu Windows já esteja, que estava com isso, que é ele salvar automaticamente sempre que você digitar, tá? Aí na hora que você escreve alguma coisa e dá Enter, ele já salva, ele já vai salvando para você automático, né? Você pode habilitar isso se você quiser, tá? No seu projeto. Tá. Tá? Obrigado. Então, eu não habilito, o meu eu deixo 100. Meu PHP Storm, VS 100. Code eu deixo tudo 100 porque se eu tiver que mexer num servidor e alguma coisa, o servidor não tem isso. Os negócios não tem isso. Aí eu tenho que saber que eu tenho que pegar a mania de dar Ctrl S. Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Entendeu? Então eu quero pegar o hábito, aí eu não coloco esses recursos assim. Beleza? Eu também prefiro sem ser o salvamento automático. Beleza. Bom, Letícia? de qualquer forma, eu preciso tomar um café que eu não tomei café. Vai lá. Pode ir, eu vou tirar a dúvida da Letícia aqui e vou estar liberando todo mundo também. A minha dúvida agora é com relação
que, por exemplo, os 2 últimos vídeos já é essa parte do Rebase, né? Uhum. E aí, então no caso eu só preciso que vocês façam a revisão, enquanto isso fica como bloqueio, card? Você tá falando. Primeiro, você vai movimentar a tarefa de front-end e a gente vai revisar a tarefa de front-end. Né? Eu já movimentei. Já movimentou? Então tá. Aí, por exemplo, se você já fez o back-end, você já fez também. A tarefa do back-end. Já fiz. Então você também vai movimentar ela para revisão. Aí você só vai escrever na tarefa, que a tarefa de back-end depende da revisão da de front, se a gente não revisou ela ainda. Eu escrevi já. Ah, então perfeito, então tá tudo certo. Agora é conosco aqui. E aí, tá. Aí então, enquanto isso, eu deixo o bloqueio, o card, porque é só depois do Rebase que vocês da revisão e coloco o Rebase que eu faço tudo o restante, né, dos 2 últimos vídeos. Não tem bloqueio, porque você já fez tudo. Você não tá bloqueada. Ah, tá. Então, Tá? Você só bloqueia um card quando você não consegue trabalhar nele, mas você já concluiu o card, é nós que temos agora que liberar para você. Aí pode ser que a gente coloque um bloqueio ou não. Aí é importante também, aí por exemplo, o que eu vou passar para você é o exercício 2. Tá? Vou te passar o exercício 2, igual eu mandei pro Jean ali o exercício 2 para ele começar a fazer, porque aí o Jean pode resolver ali os itens ali do exercício 1 e começar já a fazer o front-end do exercício 2. Mesmo processo. Mesma coisa que vocês fizeram, gente. Agora é só repetir. Isso tudo que vocês viram aqui, vocês vão repetir de agora até o exercício 5. Rebase, pull request, é isso até o exercício 5 para fixar. Tá? tá. O próximo pode fazer em uma outra raiz ou continuar na mesma? Não, aí você vai criar um branch novo a partir do branch raiz que é o main. Git, checkout, traço tá. B. Então é para continuar no Isso. mesmo... Tá. Uhum. Aí você cria um branch a partir da raiz. Sempre que começar um exercício novo, você cria a partir da raiz. Tá? Quando vocês forem fazer, vocês criaram o branch de front-end, aí precisa fazer o back-end, vocês vão criar a partir do branch de front-end, porque vocês precisam do front-end. Tá bom? Então aí, em resumo, isso é o seguinte: a tarefa não tem dependência, gera a partir do main. Back-end tem dependência do front, então gera a partir do branch do front. É só por uma questão de dependência. Tá? Caraca, Aí. muita coisa, hein? É. Da hora, isso foi da hora. Agora a gente vai te colocar nessa situação complicada aí, Jean, no exercício 2, pra você poder resolver. Mano, a tarefa vai ficar com o bloco de... Não tem que... O bagulho tá certo. Ó, gente, mas ó... Gente, se vocês passarem por isso aqui, gente, isso aqui é o mais difícil da programação. O Rebase, que vocês viram hoje. Toda reunião é isso. Isso é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Mas não é, ô Liliane? Até hoje a gente apanha na hora que a gente tem que atualizar. Cara, Liliane, a gente tá no projeto que teve uma hora que tinha 4 programadores no projeto, né? Então todo mundo mandando código, que a gente tinha que fazer isso, Rebase, não sei o que, e dava conflito e resolver. Cara, isso é o mais difícil que tem na programação. Eu te dou certeza pra vocês que é o mais difícil. Tá? Se vocês dominar isso aqui, velho, o resto... Cara, o resto é só ler documentação. Com isso aí até hoje, quando dá conflito, dá vontade de chorar. Tá, gente? Isso aí é o mais difícil. Sério mesmo, vai ser o mais difícil. Passou por isso aqui, na hora que você pegar a manha disso aqui, você... Não, por que dá vontade de chorar? Porque, por exemplo, a Liliane vai fazer o Rebase lá. Tem 4 desenvolvedores. Aqui você tá vendo o código que você mesmo que fez. Só que no Rebase, quando você vai fazer com uma equipe, você vai ver o código dos outros 3 desenvolvedores. Qual que você tem que manter? Então, nem sempre você sabe qual código você tem que manter. Você vai ter que chamar o outro desenvolvedor para te ajudar. Cara, esse código aqui é para ir mesmo? Entendeu? É por isso que fica mais complicado quando você está trabalhando em equipe. Mas o processo é o mesmo. Git, Rebase e não sei o quê. A Liliane, ela gosta de usar o VS Code para resolver os conflitos, e não o Meld. Aí eu não curto muito... porque ele tem uns botões para poder apertar com os nomes em inglês, aí eu acho meio confuso, tá? Eu gosto de usar o Meld por conta dessas 3 colunas que ele gera, ou o PHP Storm, que ele faz a mesma coisa, ele gera as 3 colunas também, tá? E aí eu acho mais fácil de comparar um com o outro. Vou usar o Meld. Eu acho o Meld muito mais fácil, porque você só olha de um lado para o outro, ajusta ali mesmo, já é um editor de código, entendeu? Aí o que faltar de indentação, igual vocês viram ali, eu vou lá no VS Code e resolvo, tá? E tá tudo certo. Então é isso, tá?
Gente, sério, é o mais difícil. Vocês estão chegando na parte mais difícil da programação. Tá? Passar disso aqui, os outros negócios vocês vão tirar de letra. Entendeu? Bora. Bora, então. Então vou liberar vocês aí. Vou subir a gravação daqui a pouco também, hoje à tarde, tá? E é isso, beleza? Então um abraço pra vocês aí. Tem um minuto, Edmar, pra mim depois aí? Tenho agora. Deixa eu só parar a gravação aqui.